pelo demônio. Irmão, põe aqui em nome de Jesus, Mateus 7, versículo 10 e 11. Quando eu estou falando para você, o Senhor ele fala uma coisa especial dentro desse texto. Para o pai, para a mãe. Nós estamos falando com os pais, nós estamos falando também com as mamães, são os pais, amém? Então, importante, 7 do seu versículo de número 10. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma... Agora o 11. Vamos lá? 1, 2, 3. Se vós, pois, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Amém? Olha que lindo aqui, irmão, o que Deus fala para nós. Qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Não? Você não vai dar uma cobra para o teu filho? Apesar que tem uns doidos que dá aí. Uns perturbados que eu nunca vi isso na minha vida. Mas é um exemplo básico. Seu filho está pedindo um peixe, você vai dar uma cobra? Não. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Mas o Senhor está dizendo uma coisa importante. Isso não é ruim, mas Ele diz uma coisa para nós. Ó. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Por que o Senhor se refere ao homem como mau? Porque o homem sem Deus, ele só pensa nele mesmo. Aquilo que eu acabei de falar para você. Você só pensa naquilo que você está dentro da tua casa. Ah, está aqui, está guardado. Mas você não consegue ter visão que ele vai ter que sair. Que ele não vai viver ali. Que você não vai poder estar cobrindo ele à noite. Que ele não vai estar sempre, ele vai ter que andar. E para onde ele vai andar? Com quem ele vai andar? Com quem ele vai se relacionar? Tudo que você deu para o seu filho pode ser jogado fora por causa de um celular de R$1.200. Tudo que você deu para o seu filho pode causar ele um dano. Oh, meu filho merece, passou na faculdade, vou dar uma moto de... Eu ia falar de televisão, 500 polegadas. Como que é moto? Cilindrada, sei lá, 500, né? Oh, meu Deus, 500 polegadas ia ser duro. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas essa não é uma moto para o seu filho, sem a direção de Deus. O seu filho entra, sobe numa moto, o demônio usa alguém que está lá que não tem absolutamente nada, nem temor de Deus, não tem nem pai, não tem estudo, não tem perspectiva. Põe um revólver na cabeça do teu filho, ele não vai querer dar moto, ou ele até quer, mas o diabo vai lá e tira a vida dele. Ou ele entra embaixo do carro. Por quê? Porque foi sem a direção de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Então Deus está falando assim: vós que sois maus. Por que sou mau? Porque você não busca a minha face. Você não pergunta para mim antes de fazer alguma coisa. Porque todo aquele que é bom, ele busca o bom que é de Deus. Glória a Deus. Isso é bom. Isso é bom. Quem está entendendo da glória? Porque nem tudo que o seu filho quer é bom para ele. Você já reparou o menino pequeno? Ele só quer aquilo que não pode. É verdade, não é? É da natureza, irmão, mano. É da natureza. Você fala, não mexe aqui, é a pior coisa. Ele dá a volta e vai mexer naquilo que você falou. Se você fala, mexe aí, filha. Ele contraria, quem está entendendo? Ele contraria aquilo que nós falamos. Então, muitas vezes nós estamos achando que nós estamos dando uma coisa boa, que é bom. O Senhor está dizendo, ó, se vós que, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem é que não quer o filho passando numa faculdade, dar um presente, um carro? Eu ouvi um rapaz da faculdade, há poucos tempos, eu não sei. O pai dele deu um carro para ele blindado. O ladrão foi assaltar ele e tentou correr no carro. Isso. Você viu? Não deu tempo. O carro blindado ficou lá para vender e o filho dele, sabe-se lá para onde foi. O que adiantou, irmão? Você tenta proteger, mas não dá. Tem pai que é cego. Olha o que eu vou falar. Tem pai que é cego, irmão. Só Deus pode proteger. Alamãos, filho, alamandai. Então, se você quer o bem do seu filho, antes consulte a Deus. Como criá-lo, como conduzi-lo, como levá-lo. Não adianta a violência, não adianta você querer fechar ele. É Deus que vai dirigir. É oração. O meu filho é muito nervoso, não adianta sacudir o moleque, jogar para cima, não, ore por ele. Deus traz calma, meu filho. Ah, orei ontem e hoje, orou de novo?
Esse é o problema. Se o pai de família soubesse a hora que virá o ladrão, então você tem que orar todo dia. Está vigilante. Olha lá, Davizinho. Pensa no vovô. Amém? Aqui, ó, se fazer arte. Então, muitas vezes nós estamos assim, uma criança dessa, irmão, quando, né, você vai comprar, você não pensa no valor, porque o filho ele não tem valor para nós. Agora você imagine se Deus está falando aqui, ó. Se vós, pois sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou boas coisas, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Mas nem tudo aquilo que você pode dar para o seu filho, porque aquilo pode ser um instrumento na mão do inimigo. De repente, seu filho andar com um tênis caro é legal, mas minha filha acho que foi roubada umas 2 vezes aí. R$1.000. Eu falei, continua andando na pé, é melhor estar de Havaianas e andar tranquilo. Então, muitas vezes, a gente tem que pedir a direção de Deus. E é isso que nós não fazemos. E nós não consultamos, nós somos cegos. Porque nós estamos trazendo para nós coisas que não devem estar dentro da nossa casa. E principalmente, você sabia que o futuro que nos aguarda não é o melhor, não. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós temos que fazer o possível, nós cristãos, para que Deus venha operar, orar pelos presidentes, orar pelo Congresso, orar pelos presídios, orar para Deus libertar, porque quanto mais livre o povo estiver, quanto mais pessoas estiverem, aleluia, na presença de Deus, melhor será o viver da nossa vida, do nosso filho, da nossa família. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, Provérbios, põe Provérbios, irmão, em nome de Jesus, 22:6, só para terminar. Aí você vai entender que tudo que você ou eu estamos passando hoje foi falta de Deus, foi falta de ensinar ou de buscar ao Senhor no momento oportuno. Olha lá a cara dele para mim. É o bebezinho. Olha lá. Não tem jeito, né, irmão? Pede, criança não tem imagem. Então, muitas vezes nós vamos crescendo nisso, mas nós temos que ter a direção de Deus. A criança, ele vai crescendo, você tem que crescer na graça e no conhecimento da palavra, porque cada etapa da vida do teu filho, Deus tem uma palavra diferente para você. Glória a Deus! Hoje você veio se alimentar de uma palavra num dia maravilhoso, o dia dos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, mas nós estamos vendo o quê? Desonra. Isso não é culpa, irmão, do filho, entenda isso. Isso é culpa de falta de conhecer a Cristo. Você já percebeu que a pessoa é tão boa, ela ama tanto o filho e fala, tudo que eu faço aqui é para o meu filho. Comprei essa casa. Isso aqui é tudo seu, filho. Você não precisa trabalhar, isso aqui já é seu. Ele fala, eu cresci, eu vou matar esse desgraçado, pegar a casa também dele. Você está falando que é dele? Não, filho, essa casa aqui é minha. Essa casa aqui é minha, é sua também, porque você é minha descendência, mas você precisa conquistar suas coisas. Você precisa trabalhar, você precisa valorizar. Isso aqui, contar, sentar à mesa, a importância, irmão, que o pai e a mãe de sentar, é uma vida corrida, é que não dá para trabalhar, é que não dá, tem que ir para a igreja. Irmão, senta com o teu filho, com a tua filha na mesa, conta para ele, conta para ela, como é que foi o seu dia, fala para ele, aleluia, o dia que você viveu, para pôr o alimento na mesa, para que ele saiba que ele precisa fazer igual. Vai ter que conquistar, meu filho. Os dias não são fáceis, não. Senta lá, explica para ele. E é de pequeno. Pai, nossa, hoje foi terrível. Hoje foi uma luta, mas graças a Deus o Papai do Céu nos abençoou, não faltou nada, mas eu tive que trabalhar muito. Conta a sua história, irmão, do seu dia. Senta com a tua família. Quantas pessoas não sentam mais com a sua família? Não dá tempo, é trabalho, é não sei o que, irmão, peça a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Prioriza a sua família, prioriza aquilo que é importante, prioriza a Deus, prioriza a sua família, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe, se mata de trabalhar o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, em vão, é inútil. Oh meu Deus, a criança quer brincar, você quer dar presente, dá um presente, deixa o pai dormir. Você não aguenta tanto trabalho, tanto cansaço. Mas não, irmão, perde não, você ganha. A gente fala, vou perder uns 20 minutos com meu filho. Não, você não perde não, você ganha.
E é por isso que eu falo que tem pai que é cego. Quer comprar o seu filho, dá um presentinho para me assistir o jornal, para me fazer isso. Não. Desliga isso aí, irmão. Só vem notícia ruim. Senta o seu filho, conversa com ele, brinca com a família, rola no chão. Porque é isso, irmão, que vai ficar no coração dele. É o momento que você teve com ele que ele vai dar para o seu neto. É aquilo que você ensinar é que vai prevalecer na vida dele. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. Educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Filho, tem que ser temente a Deus. Se Deus não é na nossa vida, tudo isso que nós temos aqui, que o papai comprou, é porque Deus abençoou. Então você tem que estudar mais que o papai, você tem que ser melhor fazer uma faculdade, você tem que buscar mais que o papai, mas sempre temendo a Deus. Os dias são maus, sempre ora quando sai de casa, pede ao papai. Irmão, são coisas que ficam registradas na cabeça e no coração da criança. Quando um pai, uma mãe... Você já reparou que quando a criança toma um susto, a primeira coisa que ele grita é o quê? Mãe ou pai. Mas geralmente é a mãe, que a mãe está junto, né? Então a primeira coisa, o cachorro lá, mãe! Não é? Eu vim a vir com a minha mulher e falei, Deus vai me levar, se Deus me levar, não tenho medo da morte. Pode levar, eu estou firmado com Deus. Eu ia ela andando, e ela querendo... Deus me levar, agora eu estou na bênção, que ela o cachorro, aí ela falou, mas você não tinha medo da morte, pode morrer na rua lá, sai correndo do portão. Eu falei, não tenho medo da morte, mas tenho do cachorro. É, irmão. Então, muitas vezes nós estamos assim, preocupados com tantas coisas. Nós temos, irmão, que priorizar a nossa casa, a nossa família. E ensinar o nosso caminho. Preste atenção aqui, ó. Educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O teu filho está olhando para você. O teu filho, você educa na tua casa. A escola pode ter os piores professores. Ele vai ouvir o que você falou. Quem acredita nisso? Então, irmão, é agora, é o tempo de você acreditar. É o tempo de você viver esta palavra. Então o Senhor disse aqui, ó. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Você não sabe o que vai ser no amanhã. Você não sabe a que hora, o que vai acontecer, mas Deus sabe. Por isso que você deve buscar. Porque aonde você não está, Deus estará. Deus, em nome de Jesus, vai naquela creche. Deus, vai lá na escola do meu filho. Fala o nome da escola. Vai lá naquele lugar, Senhor. Tem muitas crianças lá. Guarda todos eles. Livra eles também. Põe professores, Pai, dignos de ensinar aquilo que a gente ensina aqui. E Deus, irmão, vai guardar pela sua oração. Você está vigiando na palavra. Você está ensinando o seu filho no caminho que deve andar. Não tem tempo, não tem tempo. Você sabe o que tem no asilo? Um monte de gente sofrendo. Você sabe o que é isso? Eu vou falar para você. Pessoas que não tiveram tempo para os seus filhos. Os filhos também não têm tempo para os seus pais. Então você planta e colhe. Então dê tempo para a sua família. Dê tempo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço para você, senta com teu filho. Não entende, não entende? A Bíblia diz que se nós não formos como uma criança, jamais entraremos no reino de Deus. Como não tem? Tem que ser mente espiritual. Uma criança sente. Quando o pai e a mãe brigam, a criança fica abatida, ela fica triste, ela não estava na discussão, ela não viu, mas ela sente o ambiente que está na casa dela. E isso é culpa nossa de buscar a Deus. Briga com o marido, fica 3 dias, 4 dias sem falar. A criança parece um pão, não sabe para que lado vai. Fala, pai, vai lá falar para tua mãe que o dinheiro da conta está lá na geladeira. Essa mãe, ela falou, está lá na geladeira o dinheiro da conta. Vai lá e fala para o teu pai que eu não preciso do dinheiro dele. Que eu já fiz um empréstimo no banco para ele pagar. Aí daqui uns dias está todos os dois bem. Vai dormir, moleque! Aí ela vira para o lado do moleque aí. Vai dormir, menina! Deixa. Quem está entendendo isso? Irmão, dê valor à sua família. Discussões nós temos, mas nunca deixe separado. Se você se separar, o seu filho sofre.
Se vocês estão assim, ou se acontecer isso na sua vida, se assente na mesa, brinque com seu filho. Não é perca de tempo, irmão. É o melhor investimento que o ser humano pode dar. Quem está entendendo isso? Ensine a palavra, ensine ele a orar a Deus, ensina do jeitinho pequenininho. Eu me lembro do filho do Marcos, do Pedrinho, não sei se já viram ele orando ali. Ele orava na casa dele, ele ora ainda, né? Ora, Deus, lá? Ora mais que o Marcos, para falar a verdade. Ele ora e ele fecha o olho, ele sente a presença de Deus. O Salmo 91, ele sabe tudo. Irmão, Deus vai guardar esse menino, irmão. Deus vai guardar onde que ele estiver. O dia mal vai vir, mas ele vai estar guardado. Então é isso que você tem que ter. Não, vou ensinar o meu filho. A criança é levada, é assim mesmo. Ele é um menino, é uma criança. Você viu o Davizinho que pregou aqui? Ele foi ungido ao obreiro, lá na Deus é Amor. E ele é uma criança, e ele é usado por Deus. E às vezes ele está empinando pipa. Tem gente que quer pôr sobre uma criança um cargo de pastor. Só porque o menino já prega, ele tem discernimento, ele não pode empinar um pipa. Você está empinando um pipa lá, vem não sei, um monte de crente falar besteira para a criança. Eu falei, você não está vendo que o moleque tem 9 anos de idade? Você está pondo um jugo sobre ele? Tem tempo para todas as coisas. Ele é um irmão, ele é usado, irmão. Foi na casa de uma irmã lá, que acho que tinha uma... A irmã tinha um santinho embaixo da cama. E a irmã não queria que orasse lá, né, criança? Não queria que nós orássemos lá no fundo. E ele, tem obra de macumbaria aqui. Aí eu falei, Deus está usando o menino aí. Nós vamos orar lá no teu quarto, irmão. E ela, não, no quarto não pode. Ele falou, não, tem que orar lá. Tem uma macumba feita lá na Bahia, não sei na onde. Deus usando o moleque. E ela, não sei o quê. E ele já foi entrando no quarto. Eu falei, meu Deus, se segurar esse moleque vai ser difícil. Aí eu falei, e aí ele, tem coisa errada aqui, irmão. Aí, não tem mais nada, não tem mais uma imagem. Ele falou, tem, mano. Deus ele não engana, que a língua ia presa. Daqui a pouco o moleque abaixa embaixo da cama e pega o santo. Irmão, aqui, ó. Deus não é mentiroso, não, irmão. Tá vendo aí? Foi, grande. Aí nós falamos, aquela ali, ele nunca mais chama nós para orar. Por quê, irmão? Deus usa tremendamente. O moleque comendo bolacha na minha frente, e Deus começou a falar na boca dele, E eu falei, meu Deus, que unção. Só que se não tiver aquela vigilância de uma pessoa espiritual, de conduzir ele, e saber que ele é uma criança, que ele também precisa brincar, que ele precisa, né? E já vem aquelas pessoas, então ele já estava com... Você viu que ele subiu aquele dia aqui? Ele não podia subir. Ele falou para mim que ele não podia. Como não, irmão? É coisa de religião. Não, que lá na criança não pode, que não sei aonde não pode. Isso é que vai matando, porque às vezes a criança nem entende. Por que não? Deus não é o mesmo? Qual o problema? Se uma criança não... Se o Senhor fala que uma criança é essa que vai ser salva, por que uma criança não pode viver o Evangelho de Cristo? Por que ele não pode ter dons espirituais? Por quê, irmão? Porque os adultos não aceitam. Então que você possa tomar posse disso nesta noite. Ensina o teu filho, fica com o teu filho, não vai perder nada, você não vai perder. Ouça o que eu estou dizendo da parte de Deus para a tua vida. Você vai ganhar, irmão, a tua família vai ganhar. Você não vai perder mais, porque pessoas aqui estavam perdendo. Mas hoje, meu Deus, manda dizer para você: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ele não vai se desviar dele até quando crescer, até quando ele estiver adulto, até quando você não estiver. Deus vai estar com ele. O Espírito Santo. Aleluia. Ser pai vai além de presente. Ser pai é ser filho. Ser pai é ser marido. Ser pai é ser responsável. Ser pai é dar o exemplo. Amém? Amém. Ser pai é exatamente isso. Ser pai é ser filho. Quem é um bom filho, ele será um bom pai. Amém? Então, ser pai é ser marido. Não é para você ser pai e não ser um bom marido para sua esposa. Teu filho não vai querer. Você acha que ele vai ser o quê? A mesma coisa que você. Você não trata bem a sua mulher, também não vai tratar bem. Amém? Então, ser pai
é ser responsável. As suas ações vão influenciar a vida do teu filho. E ser pai é dar o exemplo. Olha para o teu irmão e fala: irmão, você está dando um exemplo? O que ele respondeu para você? Não, papai comeu uma picanha, agora vai dormir. Vai lá passar. Comeu. Não, bebeu. Não, eu quero brincar. Não vai brincar não tô bom não. Tem que brincar com o seu filho. Glória a Deus. Coloque de pé. Vou orar pela tua vida. Quem deu a mensagem nessa noite?